Fala, criptonautas! Estou gravando esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês como será possível a gente tentar se posicionar antes do fim de 2023. Pois é, a gente sabe que na virada do ano, no início de janeiro, a gente já vai ter, de repente, algum burburinho no mercado por conta da expectativa da aprovação do ETF Spot de Bitcoin. Mas como a gente pode tentar se posicionar para isso? Bem, eu estou aqui no tempo gráfico de 4 horas no total, que é o fluxo monetário, né, o dinheiro cripto. E aqui tem alguns pontos importantes para a gente observar. Bem, a gente tinha uma trendline, ou seja, uma tendência de alta aqui, e ela foi rompida para baixo, certo? Isso aqui é digno de término de uma tendência de alta. Bem, a gente conseguiu romper, mas os touros conseguiram segurar muito bem nessa região aqui de suporte. Perceba que ela foi validada, ou seja, os touros não estão querendo deixar o preço cair. A gente teve um grande repique daqui, só que voltou a tentar mitigar essa região onde teve, né, a fraqueza antes de um pivô de baixa para o encerramento dessa tendência de alta. Ou seja, essa região aqui é muito crucial, certo? A gente está tentando romper, já tem um dia que a gente está tentando romper isso aqui. E aí o que que acontece? Como a gente pode tentar se posicionar nessas condições? Sabendo que o mercado quer empurrar o preço para cima, porque por conta do otimismo do ETF Spot de Bitcoin. Mas alguns cuidados a gente tem que tomar em vez de comprar agora, porque querendo ou não, a gente está no topo. Não se deve comprar topo. É muito mais complicado, né? Quando a gente compra topo e rompe, é uma maravilha, mas por teoria a gente tem que tentar evitar. Bem, como a gente pode fazer para tentar pegar alguns fundos ascendentes? Nesse caso, a gente tem que tentar pegar fundos ascendentes. Eu estou aqui no 4 horas e o melhor momento seria ele em 4 horas de sobrevenda, porque se a gente está falando em questões de semana, ou seja, faltam poucas semanas para acabar o ano, a gente tem que olhar muito o semanal, por dois motivos. Primeiro, para tentar pegar um fundo ascendente, e segundo, para poder identificar em outras moedas padrões que tendem a romper e ter continuação. Eu vou chegar lá. Aqui tem um indicador chamado RSI Levels, que é esse daqui, para você tentar identificar pontos de suporte, né, confluindo com o sobrevenda, por exemplo. E aí aqui você consegue verificar o seguinte: a nossa região de sobrevenda que eu falei, ela está confluindo com a região do swing low. Ou seja, aqui nesse swing low, onde já foi validado esses toques e essa região, tá? Logo, o preço tem sim a possibilidade de tentar cair para poder ir buscar o sobrevenda, ou seja, a base de preço ascendente do semanal. Mas o que que acontece? A gente sabe que o mercado está tentando segurar. Então, essas marcações que eu fiz, por exemplo, elas aqui, né, quando finalmente os ursos conseguiram reverter a tendência, a gente teve aqui uma reação positiva dos compradores. Isso pode acontecer novamente. Então, por que que a gente tem que esperar pelo 4 horas, mas tentar se precaver em momentos anteriores a ele? Porque aqui, quando a gente perdeu essa tendência de alta, não tivemos continuação de baixa, ou seja, essa região aqui que eu pintei, ela já foi validada como uma região de interesse de compra e também interesse de manter os preços altos. Agora a gente traça uma nova trendline aqui. A gente pode até ignorar essa daqui. Então agora a gente tem essa trendline, tá? E essa trendline, enquanto ela mantiver acima, a gente sim vai ficar bullish e tudo mais. Só que se a gente perder para procurar o fundo do semanal, eu pelo menos estou tentando ver duas coisas. Caso a gente perca essa trendline, assim como perdeu lá atrás, tá? A gente perdendo aqui, a gente pode fazer aquele movimento também de uma queda. E aí, em vez de ter uma continuação de alta, ele pode encontrar algum suporte para não deixar derrubar o preço. Isso já foi demonstrado anteriormente. Então, se não chegar
no 4 horas em sobrevenda, a gente tem que olhar pelo 1 hora em sobrevenda. E aí sim, teria uma boa base de apoio para novas entradas. Vamos passar para algumas moedas e os seus padrões semanais. Aqui a VAX, por exemplo, é um dos exemplos que eu quero utilizar para mostrar para vocês o que pode acontecer com outras moedas, tá? A gente tem alguns padrões sendo formados no semanal e são interessantes, como por exemplo, Adam and Eve. O que é o Adam and Eve? Ele é um padrão de continuação de tendência. Ele reverte também, na verdade, a tendência de baixa para a tendência de alta. Por exemplo, digamos que aqui tenha uma tendência. Olha só, eu só vou seguindo a linha. Olha o que acontece. Tá vendo? Ele segue direitinho uma recuperação saudável após uma grande queda. Busquem por moedas que estejam fazendo um fundo arredondado, porque o conceito de um fundo arredondado é sim uma recuperação de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, logo, se você vê esse padrão, você pode meio que ter certeza que aquele ativo está tentando se recuperar, tá? Aqui eu estou vendo mais uma, a OMG está fazendo a mesma coisa. Eu estou no semanal, ou seja, ela seria uma que eu estaria de olho também. E aí você pode ver outras e outras e outras, mas tentar achar esses padrões de fundo arredondado, tá? Porque eles estão em iminência praticamente de rompimento e após ultrapassar a resistência do semanal, aí sim a gente pode entrar num bull market oficial dessas moedas, né? Tipo, digo um bull market de verdade, onde se passar, por exemplo, desse semanal aqui, dificilmente vai voltar para baixo. Então, se passar desse semanal, a gente só tendo mais continuações de alta, eu considero de repente até o início de uma alt season, tá? Depois que os padrões, tanto de fundo arredondado quanto Adam and Eve, etc., forem rompidos para cima. Agora falando aqui de Bitcoin, para poder ficar um pouco mais fácil a compreensão de um padrão geral, vocês podem, por exemplo, sempre traçar uma LTA e uma LTB para ver qual o padrão que a gente está formando. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui uma LTA, a gente vai ver aqui que na linha de tendência de alta nós temos isso. Se a gente pegar as LTBs, nós vamos ver que temos o quê? Um topo reto. Se você identifica um topo reto e um fundo ascendente, isso significa que o Bitcoin está num triângulo ascendente. E o triângulo ascendente, ele é um dos melhores padrões para se operar num cenário de alta. Então, eu espero que o Bitcoin ele fique andando dentro desse padrão, ou se a gente traçar aqui a Fibonacci, aquela retração que eu falei, para a gente pegar um fundo ascendente antes do rompimento, de repente, ela pode vir até aqui, tá bom? Então, essa região aqui seria uma bandeira de alta no 4 horas, e aí a gente poderia ter uma continuação após o rompimento. Mas, para vocês terem uma noção melhor de posicionamento, em vez de ficar, por exemplo, tentando achar sobrevendas, olhe por esse padrão aqui de Bitcoin, que é o triângulo ascendente. Ele é o padrão principal que pode ditar agora as próximas movimentações do mercado.